Historinha infantil, o Saci Pererê. Era uma vez, numa fazenda cercada por uma floresta densa e misteriosa, um menino chamado João. Ele adorava ouvir as histórias que sua avó contava ao redor da fogueira, mas havia uma que sempre o deixava arrepiado. Cuidado, João, se você escutar um assobio no meio da mata e ver um redemoinho de vento, corra, é o Saci Pererê, dizia ela. João arregalava os olhos. Mas vó, o Saci existe mesmo? A avó apenas sorriu e apontou para a floresta. Se você não acredita, por que não vai descobrir? E assim, João decidiu que naquela noite, enquanto todos dormiam, ele entraria na mata para desvendar o mistério. A lua brilhava alta no céu. Quando João pisou na trilha da floresta, tudo estava silencioso, até que... Fum! Um redemoinho de folhas surgiu bem na frente dele. E então, no meio do redemoinho, apareceu um menino de pele escura, com uma perna só, um gorinho vermelho na cabeça e um sorriso no rosto. Ora, ora, quem é você para invadir o meu terreno? Disse o Saci, dando um pulo e rodopiando no ar. João engoliu a seco. Eu sou João, eu só queria saber se você é de verdade. O Saci soltou uma gargalhada. Sou tão de verdade que vou te mostrar como é bom aprontar umas travessuras. E antes que João pudesse dizer qualquer coisa, fum! O Saci sumiu em um redemoinho e, de repente, os cavalos da fazenda se soltaram e começaram a correr livres pelo campo. As espigas de milho se embaralharam toda na plantação. O fogão da cozinha apagou sozinho, deixando o jantar inteiro cru. João tentava acompanhar tudo, mas o Saci se movia rápido como o vento. Pegue-me se for capaz, dizia o Saci. João parou para pensar e lembrou-se de algo que sua avó disse. Se quiser capturar o Saci, tire o gorinho dele. João esperou e esperou, e quando o Saci pulou na frente dele, ploft! João deu um bote e puxou o gorinho vermelho. O Saci congelou e os seus olhos se arregalaram. Ei, devolve meu goro, menino! Sem ele eu perco minha magia! João olhou para o Saci e viu que ele não era malvado, só gostava de brincar. Pensou um pouco e disse: vou te devolver, mas você tem que prometer que não vai mais aprontar tantas travessuras. O Saci cruzou os braços e pensou e por fim sorriu. Tudo bem, palavras do Saci. João devolveu o gorinho. E fom, num segundo, o Saci girou no ar, feliz da vida. Você é esperto, Joãozinho, merece uma recompensa. O Saci estalou os dedos e na mão de João surgiu um punhado de ouro brilhante. Agora, até logo, tenho muita travessura para fazer por aí, disse o Saci, desaparecendo no meio da mata. João voltou para casa com um sorriso no rosto e uma história inacreditável para contar. Historinha infantil: o boi da cara preta tem medo da cuca. Era uma vez, em uma fazenda muito distante, um boi como nenhum outro. Ele era forte, enorme e tinha um olhar intenso que brilhava no escuro. Por isso todos o chamavam de o boi da cara preta. As crianças morriam de medo dele. Diziam que se fizessem bagunça e não obedecessem os seus pais, o boi da cara preta viria buscá-las. Mas o que ninguém sabia é que o boi da cara preta também tinha um segredo. Ele tinha o medo da Cuca. Sim, a terrível Cuca, que aparecia nas noites escuras com seus olhos brilhantes e sua risada assustadora. Todos achavam que o boi da cara preta era destemido, mas ele sabia a verdade. Toda vez que ouvia os sussurros da Cuca na floresta, ele tremia da cabeça até o rabo. Certa noite, quando todos na fazenda dormiam, o boi ouviu um barulho estranho vindo lá da floresta. Nana, neném, tia Cuca vem pegar. Era ela,
A Cuca surgiu das sombras, os olhos amarelos brilhavam na escuridão. Ela sorriu e disse com sua voz rouca: "Ora, ora, então é verdade, o grande boi da cara preta tem medo mesmo da Cuca." O boi tentou responder, mas a sua voz saiu toda tremida. Não tenho medo de nada", tentava dizer ele. Mas a Cuca gargalhou, aproximando-se ainda mais. "Pois então vamos ver. Se você não tem medo, vem até mim." O boi congelou. Ele tinha duas escolhas: fugir como sempre ou enfrentar o seu medo de uma vez por todas. Ele fechou os olhos, respirou fundo e lembrou-se de algo muito importante. O medo só tem poder sobre nós se deixarmos que ele nos controle. Se ele passava a vida inteira assustando as crianças, por que agora deixaria o medo assustá-lo? Então, pela primeira vez, o boi da cara preta ergueu a sua cabeça, pisou forte no chão e correu em direção à Cuca. A Cuca não esperava por isso. Ela arregalou os olhos e, assustada, desapareceu na floresta. O boi, pela primeira vez, sentiu o gosto da coragem. E sabe o que mais? Ele nunca mais assustou as crianças, porque agora ele entendia: assustar os outros não nos torna fortes. A verdadeira força está em enfrentar os nossos próprios medos. E você, alguma vez já teve medo de algo? Já sentiu aquele frio na barriga quando precisava enfrentar alguma coisa difícil? Lembre-se, a coragem não é ausência de medo, é seguir em frente mesmo tremendo. Historinha infantil: O Homem do Saco. Era uma vez uma pequena vila cercada por mistérios. Todos falavam sobre o Homem do Saco, um senhor misterioso que aparecia à noite para dar uma lição às crianças que não obedeciam os seus pais. Ninguém sabia ao certo de onde ele vinha, mas as histórias diziam que ele caminhava silenciosamente pelas ruas escuras, carregando um grande saco nas costas, onde, segundo os contos, ele carregava aquelas crianças que se arriscavam demais. Naquela vila morava um menino chamado Lucas, conhecido por sua curiosidade e por ser um pouquinho elevado. Apesar dos repetidos avisos de sua mãe: "Lucas, não fique fora até tão tarde, a noite pode ser muito perigosa." Ele achava que só mais alguns minutinhos brincando com seus amigos não faria mal a ninguém. E assim, em uma noite que o céu estava nublado e a lua aparecia timidamente, Lucas saiu para brincar sem perceber como o tempo havia passado. Enquanto ele corria e ria com seus amigos, o sol ia embora, e quando finalmente se deu conta, todos os seus amiguinhos já tinham voltado para casa, e ele se viu sozinho em uma rua deserta. O vento começou a soprar forte, fazendo as árvores dançarem, espalhando sombras estranhas por todas as partes. Lucas sentiu um arrepio percorrer a sua espinha. Caminhando devagar, tentando encontrar o caminho de volta, ele virou em uma esquina escura, e foi então que tudo mudou. De repente, uma sombra enorme surgiu, se movendo silenciosamente. Lá estava ele, o temido Homem do Saco. Seus olhos se arregalaram e o coração bateu tão forte que parecia querer sair do peito. O homem, com um manto escuro e um grande saco balançando em suas costas, se aproximou devagar. Quando finalmente parou bem diante de Lucas, ele abaixou a voz, mas com muita firmeza, e falou: "Pequeno Lucas, a noite não é lugar para crianças. Quem desobedece os conselhos dos seus pais pode acabar se perdendo para sempre." Por um instante, o tempo pareceu parar. Lucas sentiu muito medo, mas também uma estranha sensação de que aquelas palavras eram muito importantes. O Homem do Saco olhou profundamente nos olhos do menino, como se quisesse que ele entendesse cada palavra. O som da voz do homem ecoava pelas ruas vazias, fazendo os galhos das árvores se balançarem no ritmo do seu recado. Nesse exato momento, Lucas percebeu que todas aquelas histórias que ele achava apenas brincadeiras tinham um fundo de verdade. Com um sobressalto, ele reuniu forças e, mesmo com as pernas trêmulas, correu e correu, o mais rápido que pôde. Cada passo levava mais perto de casa, onde o calor e o carinho da sua mãe o aguardavam. Quando finalmente chegou à sua casa, Lucas encontrou a sua mãe com os olhos cheios de preocupação. Ele correu para o abraço dela e, entre soluços e respiração ofegante, prometeu que jamais voltaria a desobedecer. Naquela
noite, enquanto se aconchegava em sua cama, Lucas refletiu sobre o que havia acontecido. Ele entendeu que os conselhos e avisos de sua mãe eram demonstrações de amor, cuidado, feitos para protegê-lo dos perigos do mundo. Às vezes, as histórias que ouvimos podem parecer apenas contos assustadores, mas elas guardam lições muito valiosas. Lucas aprendeu que mesmo quando queremos nos aventurar, é importante ouvir os que se importam conosco. Os avisos dos nossos pais não são para nos prender, mas para nos proteger e garantir que cresçamos seguros e felizes. Cada conselho é um pouquinho de amor que nos guia em direção a um caminho cheio de descobertas e cuidado. Historinha infantil: João e Maria. Era uma vez, em uma casinha humilde à beira da floresta, dois irmãos muito unidos, João e Maria. Eles viviam com seu pai, um lenhador muito bondoso, e sua madrasta, que nem sempre era tão gentil. Os tempos estavam difíceis, a comida era pouca, e a madrasta, preocupada apenas consigo mesma, teve uma ideia cruel. "Essas crianças comem demais", resmungou ela. "Se continuarem assim, todos morreremos de fome." O pai, mesmo triste, acabou concordando em levar João e Maria para a floresta e abandoná-los lá. Naquela noite, sem que ninguém soubesse, João ouviu tudo. Astuto, ele saiu de mansinho, pegou pedrinhas brilhantes no quintal e as guardou no bolso. Na manhã seguinte, bem cedo, a madrasta os chamou. "Vamos, crianças, vamos buscar lenha?" João e Maria seguiram o pai e pelo caminho João ia soltando as pedras pelo chão, formando uma trilha invisível. O pai os deixou sozinhos no meio da floresta e foi embora. Maria segurou a mão do irmão. "O que faremos agora, João?" "Não se preocupe, Maria. Eu deixei um caminho de pedrinhas, vamos seguir e voltar para casa." E assim fizeram. Seguiram as pedrinhas brilhantes até que finalmente encontraram o caminho de volta. O pai os recebeu emocionado, mas a madrasta ficou furiosa. "Isso não pode acontecer de novo. Amanhã levaremos eles ainda mais longe", disse a madrasta. E assim fizeram, só que dessa vez João não teve tempo de pegar as pedrinhas. Na manhã seguinte, os irmãos foram levados para a floresta mais uma vez, e João, esperto, tentou deixar um rastro de migalhas de pão. Mas, ao tentar voltar, algo terrível aconteceu. Os passarinhos haviam comido todas as migalhas. Eles estavam definitivamente perdidos. João e Maria vagaram pela floresta por horas. A fome apertava, até que de repente viram algo muito incrível. No meio das árvores havia uma casa, mas não era uma casa qualquer. Era uma casa feita inteirinha de doces. As paredes eram biscoito, o telhado de chocolate, as janelas de açúcar cristalizado. O cheirinho era irresistível. Maria olhou para João. "Será que podemos pegar um pedacinho?" João não resistiu. Ele esticou a mão e quebrou um pedaço do telhado. Croque! Mas antes que pudesse pegar mais, a porta da casa se abriu sozinha e uma velhinha misteriosa apareceu. Ela tinha um sorriso gentil e olhos brilhantes. "Ora, ora, quem está mordiscando a minha casinha?" Os irmãos ficaram assustados, mas a velhinha parecia ser tão boazinha. Venham, docinhos, entre, tenho mais doces lá dentro." Com a fome apertada, João e Maria entraram. Lá dentro, a casa era aconchegante, quente e cheirosa. Uma grande mesa estava repleta de doces, bolos e frutas cristalizadas. "Comam à vontade, crianças", disse a velhinha, servindo ainda mais doces. João e Maria comeram até ficarem satisfeitos, até que um enorme caldeirão chamou a atenção de Maria. Aquele caldeirão fumegante e a pilha de lenha ao lado. De repente, a velhinha riu e a sua voz doce mudou. "Agora vocês ficarão comigo para sempre", gritou ela. João tentou correr, mas a velhinha era mais rápida. Ela o agarrou e o jogou dentro de uma gaiola de ferro. "Você, menininho, será bem alimentado. Preciso de carne macia para o meu jantar." Maria chorou e chorou. "E eu? O que vai fazer comigo?", disse Maria chorando. A velhinha sorriu de um jeito muito assustador. "Você será minha ajudante. Vá acender o fogo, garotinha."
Mas Maria era muito esperta. Eu não sei como acender a fogueira. A senhora pode me ensinar? A bruxa bufou impaciente. Oh, crianças são tão lerdas. Venha cá, vou te mostrar. E quando a bruxa se inclinou sobre o fogo, Maria empurrou com toda a força e a bruxa caiu dentro do caldeirão. Pof! Ela desapareceu em uma nuvem de fumaça escura. Maria correu até João e abriu a gaiola. João, João, estamos livres! Antes de sair, Maria viu algo brilhando, um baú enorme. Ela o abriu e dentro havia ouro, joias e pedras preciosas. Vamos levar isso, João. Nunca mais passaremos fome. E assim, os irmãos seguiram pela floresta até que viram uma cena maravilhosa. O seu pai os esperava, chorando e arrependido. Filhos, vocês voltaram! A madrasta havia desaparecido e a partir daquele dia nunca mais passaram fome e viveram felizes para sempre. E essa história nos ensina que nem tudo que parece doce é seguro. Mas será mesmo que essa foi a última aventura de João? Enquanto ele descansa em casa, novas histórias e desafios o aguardam. E se eu te dissesse que você pode proporcionar ao seu filho uma experiência única que ensina valores, mantém ele entretido e ainda deixa ele mais inteligente, mais feliz e longe das telas? No link da descrição tem algo que pode transformar a infância do seu filho e trazer a paz que você tanto merece. Se você gostou dessa historinha, não se esqueça de se inscrever no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amiguinhos.